combinou, mas eu agradeço a Deus pelo Espírito dele, porque tudo que o pastor falou aqui é o que nós vamos ministrar hoje, e o que a irmã estava ministrando aqui em louvor. E uma das coisas que ela falou em oração, ela falou que nos últimos dias, que o derramar do Espírito seja sobre a igreja e sobre a vida de todo o povo. E eu não sei se os irmãos têm orado dessa maneira, mas realmente nós estamos vivendo os últimos dias, né? As coisas estão acontecendo de um modo bem acelerado, e a própria Bíblia nos diz: quem tem ouvidos, ouça. Muitas das vezes você fica assim: não, eu ouvi o que? A palavra, ouvi Deus falar? Sim, primeiro isso, mas também ouvir as coisas que estão acontecendo no mundo afora. As coisas estão ficando bem apertadas, querido, bem apertadas. E se nós não orarmos, se nós não buscarmos a Deus, e se nós não buscarmos na palavra dele, o que isso tudo quer dizer, com certeza eu tenho muito medo, mas muito medo mesmo, e temor da palavra, quando diz assim: olha, naqueles últimos dias, muitos irão profetizar no meu nome. E pior ainda, apartai de mim, maldito, porque olha, não tenho parte nenhuma com você. Isso é muito perigoso. E ainda o pastor vem aqui e ministra sobre o que ele quis dizer, sem medir qualquer tipo de palavras. Ele quis dizer sobre língua, mas não língua estranha, é língua que amaldiçoa. O que ele estava dizendo aqui antes da oferta é sobre isso, é língua que amaldiçoa. Trocando em miúdos e dizendo a verdade, é isso. Língua que não abençoa, mas língua que amaldiçoa, e pior, amaldiçoa o seu próprio irmão que está aqui com você agora. Isso é a pior coisa. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué. Josué capítulo 7. Eu vou continuar na mesma linha que o pastor ministrou aqui na última quarta-feira, mas eu quero acrescentar algo para você, que você preste em nome de Jesus bastante atenção. Tudo que foi ministrado aqui na quarta-feira passada, Josué capítulo 7, verso 10, versículo 10, tudo que foi ministrado aqui na quarta-feira passada, pastor, e eu creio que aquilo vai ser ministrado ainda nas quarta-feiras que estão por vir. Tudo que foi ministrado aqui nesse altar tem que tornar decreto, tem que se tornar decreto na tua vida, tem que ser uma verdade. Você tem que viver com aquilo que está sendo ministrado aqui, e aquilo que está sendo ministrado na tua vida, querido, não pode ser de qualquer maneira, tem que se tornar um decreto mesmo, que vai transformar e vai mudar a tua vida. Amém? Josué capítulo 7, a partir do verso 10, diz assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim com o rosto em terra. Israel pecou, quebrou minha aliança que lhe ordenei, tornou maldito, furtou e dissimuladamente escondeu debaixo de sua bagagem. Verso 12 diz assim: pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porque estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, senão retirar essa maldição do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderás subsistir até que retire a maldição do meio de vós. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero glorificar e exaltar o teu nome nesta noite, ó Deus, pela tua palavra lida, mas, ó Deus, que o teu povo que aqui está, em nome de Jesus, possa entender, ó Deus, o que o Senhor, o que o teu Santo Espírito quer ministrar no seio da tua igreja nesta noite.
Pai, que essa palavra, Deus, ela venha de encontro a nossas vidas. Ó Pai, que haja mudança sim, que haja transformação sim. Não, ó Deus, para que homem algum aqui venha ser exaltado, pelo contrário, que diminua, ó Deus, a tua igreja e que o teu Santo Espírito cresça neste lugar. Ó Deus, muito obrigado pelo teu povo que aqui está. Assim eu glorifico e exalto o teu nome. Muito obrigado, em nome de Jesus. Podem sentar, igreja. É interessante que o pastor ministrou aqui algo maravilhoso na quarta-feira passada, que foi uma vitória do povo de Israel. Josué havia cumprido tudo aquilo que Deus determinou. Josué falou para o povo assim, né? Vamos brincar de rodinha? Vamos dar umas voltinhas aqui em volta da cidade? Vamos brincar um pouquinho? E o povo começou a rodar, a rodear a cidade mesmo. Jeito estranho, né? Mas a Bíblia já nos diz isso, porque o Senhor Jesus, Ele consegue confundir os sábios. Os sábios acham que sabem tudo a respeito de Jesus, a respeito daquilo que diz a palavra. Eles acham que sabem tudo, mas para muitos até se tornam confusão. E Josué ministrando, Josué fala assim, olha, vamos brincar de dar voltinha. E eles começaram a rodar em volta da cidade. Aí o que acontece? Eles obtêm a vitória. Deus dá a vitória, porque Deus prometeu a Josué. Deus prometeu a Josué. Ah, mas Deus não prometeu o povo também não? Deus falou com o povo, mas a promessa veio para Josué, porque Josué creu desde quando ele foi espiar a terra. Lá atrás, quando Josué foi espiar a terra com os outros, e volta só 2 na hora e dá boas notícias, os outros 10 não deram boas notícias. Então Deus confiava muito em Josué e confiava muito em Caleb, porque os 2 andavam juntos, os 2 aprenderam junto com Moisés. E Josué chega para Acã e fala assim, olha, reúna o povo de Judá, o teu povo, e reúna todos os outros, porque nós vamos guerrear contra Ai. A cidade de Ai está para invadir aqui o nosso acampamento, então nós vamos guerrear contra Ai. E olha que o povo já tinha obtido vitória, querido, contra a cidade, e Jericó tinha sido tomada, porque Deus assim determinou, e assim nós aprendemos aqui na quarta-feira passada. Mas eu quero que você aprenda algo nessa noite, em nome de Jesus, que uma palavra maldita, algo feito por baixo dos panos, uma fofoca, uma curiosidade na hora errada, acaba com todo o processo de vitória de um povo. Interessante que Acã fala para os seus filhos assim, ó, vocês conseguiram pegar tudo que vocês puderam lá? Ouro, prata, vocês pegaram tudo? E os 2 filhos de Acã, que faziam parte da guarda de Israel, junto a Josué, falam assim, não, nós pegamos. Então tá bom, leva tudo, junta tudo e vai lá na tenda e bota na tenda. E vamos fazer o seguinte, vamos guardar da melhor forma possível na tenda para que ninguém veja. Por que Acã fez isso, querido? A Bíblia nos diz que Acã era um dos homens mais poderosos da tribo de Judá. E Acã tinha um olho muito grande, querendo tomar de Josué aquilo que Deus havia prometido através de Moisés para Josué. Olha, Josué vai te suceder, então treina ele, trabalha com ele. E assim foi na vida de Josué. Mas Acã achava que o melhor para Israel era que ele liderasse todo o povo. Acã achava que era melhor ele estar na frente do povo, porque Acã achava que ele falava melhor, Acã achava que ele guerreava melhor, Acã achava que ele tinha uma maior moral com o povo do que Josué. Josué era muito novo ainda, e Acã achava que a sua experiência valia de alguma coisa. E o que Acã começa a fazer? Acã começa a contaminar parte do povo. Ei, querido, preste atenção, muitas das vezes você está contaminando a igreja, e a igreja não cresce por sua culpa. A igreja não cresce por sua culpa. E muitas das vezes isso acontece.
Acã começou a contaminar o povo, e o povo não queria guerrear mais junto com Josué, porque achava que Josué não tinha mais capacidade de conduzir. Assim foi na travessia do mar. Assim foi quando eles atacaram a Jericó. Acã falava: isso é uma besteira, não vai acontecer. Não tem como, isso é uma besteira. Acã foi um dos últimos a entrar na rodinha. Acã foi um dos últimos, ele e seus filhos. Porque Acã não acreditava. E quando Josué falava assim, Acã ia lá para o povo: ó, não vai dar certo. E Acã fez pior. Acã falou com seus filhos assim: ó, faz o seguinte, vai e chega para os jovens, porque vocês são jovens, e começam a falar que isso não vai dar certo. O que Josué está fazendo é loucura, vai levar a matar todos vocês e a nós também. E os filhos de Acã foram lá para os jovens, somente para os jovens, e falavam assim: ó, não vai dar certo. Não vai dar certo, vamos pular fora desse barco, vamos deixar Josué sozinho. Se ele se der errado, é problema dele, morre todo mundo, e a gente passa a governar. Ei, querido, na igreja isso não é diferente. O que eu quero trazer para você aqui nessa noite é a respeito de unidade. É a respeito de unidade. A irmã estava ministrando louvor aqui, ela orou assim, muitas das vezes é bom a gente prestar atenção do início ao final do culto. Porque o Espírito de Deus, ele começa a falar desde a sua entrada lá, ou até a saída da sua casa e até a sua ida, quando você está indo embora. O Espírito de Deus, se você vier ligado, ele já está falando com você. E ela ministrava aqui que nos últimos dias, que Deus derrame sobre todo o povo. Todo o povo. Você quer receber algo de Deus, você quer que o Espírito de Deus derrame algo sobre você, então saiba guardar a sua língua, para de amaldiçoar o povo de Deus, para de amaldiçoar a tua igreja. Era isso que Acã estava fazendo. E deixa eu te falar mais, se você pegar mais à frente um pouquinho, vamos falar mais do Novo Testamento. Os discípulos foram separados, mas antes de ser separados, Jesus orava da seguinte maneira, Jesus falava: Deus, tu vai me dar os melhores. E andava muitos com Jesus, mas Jesus separa 12. Imagina a cara dos outros que ficaram para trás. Imagina quando Jesus começou a separar, são só 12, hein? Imagina aqueles que ficaram para trás. Como é que ficaram? Agora eu te faço uma pergunta. Quando aconteceu o arrebatamento, aconteceu o chamado, e se você ficar para trás? E se eu ficar para trás? Qual vai ser a nossa cara? Como é que nós vamos ficar? Ficamos por quê? Porque maldizemos a igreja? Estávamos amaldiçoando os irmãos? Muitas das vezes você acha que não, eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que fazer coisas certas para ir para o céu. Muitas das vezes, querido, aquilo que você fala pode te deixar aqui. Aquilo que você fala pode te deixar aqui. É interessante que John Wesley, um dos maiores evangelistas que a história e o livro, alguns livros nos trazem, que John Wesley fala assim, o pai de John Wesley morreu e ele chega no sepultamento do seu pai, e depois todo mundo vai embora, ele chega no túmulo do seu pai, ele deita sobre o túmulo e fala assim: olha, aqui começa a minha paróquia, aqui começa o meu chamado, aqui começa aquilo que o Senhor colocou sobre mim. John Wesley estava determinando assim, olha, tudo aquilo que falaram contra mim quando eu era jovem, que John Wesley só começou a fazer a obra de Deus depois que o seu pai morre. Porque John Wesley não acreditava que Deus poderia fazer coisas grandiosas que estava fazendo na vida do pai dele. John Wesley fala assim: a partir de hoje eu reconheço a Deus, e a partir de hoje eu começo a ganhar almas. E John Wesley foi um dos maiores ganhadores de alma. Assim como Billy Graham também. Billy Graham declara da seguinte maneira, Billy Graham fala assim: olha, no meu coração queima por ganhar almas para Deus e para o reino de Deus. Agora, muitas das vezes deixamos de ganhar almas porque falamos coisas que não devemos falar, fazemos coisas que não devemos fazer, deixamos de ganhar almas. Isso é sério, querido, isso é muito sério, e é algo que muitas das vezes não nos deixa desenvolver a obra de Deus, não nos deixa fazer aquilo que é propósito de Deus. Assim como isso que está acontecendo aqui agora, são 8 quarta-feiras, né, que foi declarado, 8 quarta-feiras, e é quarta-feira de vitória, é quarta-feira para você sair daqui sacudido, é quarta-feira para que você saia daqui
assim, flutuando na presença de Deus. Por quê? Porque você não veio simplesmente para escutar essa palavra, mas você veio aqui, já decretou: Senhor, eu só saio de lá quando a minha vitória já estiver nas minhas mãos. Isso é um decreto, querido. Precisa ser um decreto. Você precisa fazer a diferença no reino de Deus, e a diferença no reino de Deus é coisa séria. Tem pessoas que vêm para a igreja e ficam um olhando para o outro, para ver se a roupa do um está melhor do que a do outro, ou se o cabelo está melhor do que o do outro. Nós não estamos mais em tempo disso, querido. Nós não estamos em tempo de se perder tempo, porque Jesus está às portas, e Ele não quer saber se você é da igreja A, B ou C, ou se você é preto, branco ou loiro. Ele não quer saber nada disso. Ele quer saber para quem você tem ministrado. Deixa eu fazer algo com você, mesmo sentado. Pega as suas mãos e faz assim com as suas mãos. Assim, bota a palma da mão para cima. Isso. Amém. Olha bem para a palma da sua mão agora. Olha bem. Você consegue ver na palma das suas mãos agora pessoas mesmo, que você deixou de falar do amor de Deus? Olha bem para a sua mão, para a palma da sua mão, e olha aí e vê se você consegue encontrar pessoas que você teve a oportunidade de falar do amor de Deus, mas como você falou demais, você usou a sua língua e a sua boca de maneira errada, elas escaparam das suas mãos, né? Você jogou conversa fora, elas escaparam das suas mãos, e por elas terem escapado das suas mãos, continua com as suas mãos assim, ó, com a palma da mão para cima, e por elas terem escapado das suas mãos, elas vieram a óbito. De uma maneira ou outra elas vieram a óbito. Lembra bem dessa pessoa. Você consegue lembrar que você, poxa, queria tanto ter falado do amor de Deus para ela, mas não tive tempo? Na verdade você teve. Você só não falou, mas você teve. Agora bota sua mão de lado assim, ó. Assim, de lado, assim. Você consegue ver o sangue dela escorrendo agora na sua mão? Você consegue ver o sangue dela escorrendo? Está escorrendo. O sangue dessa pessoa está escorrendo nas suas mãos. Ei, você vai chegar diante do Senhor e Ele vai te perguntar assim, ó: você sabe de quem é esse sangue que está escorrendo aí nas suas mãos? Isso é sério, querido. Paul Anshu, um dos maiores ganhadores de alma que o livro retrata, ele com mais de 3.000 almas na Coreia, ele declara assim: olha, eu ainda preciso ganhar mais, porque eu ainda não fiz nada para Deus ainda. Com mais de 3.000 almas, ele declara: eu ainda não fiz nada para Deus ainda. Ei, querido, preste atenção, esse sangue que está escorrendo aí, olha, é de pessoas que você poderia ter falado do Evangelho, mas você tem usado a tua boca e a tua língua para falar de outras coisas. Tem pessoas perdendo tempo aí na rede social, perdendo tempo em rede social, mas não usa a rede social para ganhar almas. Não usa a rede social para ganhar almas, mas perde tempo com outras coisas. Às vezes eu vejo até briga de irmãos da igreja, brigas, literalmente, confusão, literalmente, por causa de time de futebol, por causa de política, coisas bobas, perdendo tempo. Pode ficar à vontade com a sua mão. Perdendo tempo. E Acã chega para Josué e fala assim: olha, nós acabamos de perder uma guerra agora contra Ai, porque incrível, nós fomos vitoriosos contra Jericó, e agora os nossos homens morreram, estão morrendo. Os nossos homens estão morrendo. Que Deus é esse que nós servimos, que nos abandonou? Nós fomos vitoriosos ali na frente, mas na caminhada, na trajetória, nós estamos sendo derrotados. E Josué começa a rasgar suas vestes diante do povo. Josué se ajoelha diante do povo e rasga suas vestes, e assim outros também vão fazendo, e se ajoelham e começam a rasgar suas vestes. E Josué vai consultar a Deus, e Deus fala: ei, por que você está prostrado aí? Por que você está fazendo essa cena toda? Muitas das vezes, queridos, estamos fazendo cena diante de Deus. Estamos fazendo cena diante de Deus, e sabemos que estamos errados, mas estamos fazendo cena diante de Deus. Sabemos que estamos errados, mas estamos fazendo cena diante de Deus.
achando que fazendo cena vamos chamar a atenção de Deus. E Josué chega e se ajoelha, e o próprio Deus fala com ele: ei, por que você está assim, prostrado? Por que você está ajoelhado? Interessante que, se você entrar na história mesmo, não é isso que Deus quis dizer para Josué. O que Deus quis dizer para Josué, se você começar a interpretar a história, Deus só queria dizer para Josué: era para você ter me consultado antes de você ter mandado o povo para Ai. Era para você ter me consultado antes. Aí, querido, presta atenção. Se você consulta a Deus antes de você fazer qualquer coisa, a Bíblia nos diz que Deus é fiel e justo, Ele te responde. O pastor estava ministrando aqui sobre uma casa para você comprar, ou então um carro, até mesmo um carro que você for comprar, uma casa que você for comprar, se você consulta a Deus e não o homem, se você consulta a Deus, Deus fala para que depois você não se arrependa: não gostei dessa casa. Você consultou a Deus? Foi isso que Ele falou para você? Ei, Deus te dá até o carro que você quiser, da cor que você quiser, os bancos do jeito que você quiser, se é 4 portas, se é 2 portas, Deus te dá desde que você consulte a Ele, e desde que você espere nele. Josué não consultou a Deus e mandou o povo, e Deus fala: claro, não posso te abençoar. Por que eu não posso te abençoar? Porque é muito simples, tem pecado no meio do povo, tem pecado, está errado. Ei, querido, onde tem pecado não adianta, Deus não vai agir. Deus não vai agir. Deus não tem como agir. E Deus chega para Josué e fala assim: Josué, olha, tem coisa errada, e o povo está amaldiçoado. É difícil falar isso, não é difícil entender isso. Aí o pastor chega aqui, o pastor Manuel fala assim: olha, nós, infelizmente, estamos com um problema na igreja, porque tem pecado dentro da igreja. Isso não é difícil de acontecer. Olha, a igreja não prospera, a igreja não rende, a igreja não cresce, a igreja não faz isso, não faz aquilo, porque tem pecado dentro da igreja. E foi isso que aconteceu, querido. Isso não é história, não. Isso é um relato bíblico que está aí na sua Bíblia, que é a mesma da minha. Deus foi bem claro a Josué: não adianta, vocês não vão vencer. E outra, Deus não se alegra com a morte de ninguém. Olha quantas pessoas, quantos homens morreram contra o povo de Ai, que vamos colocar assim, Ai era do tamanho de Vila Velha, mas o povo de Israel era do tamanho de todo o estado de Vila Velha, de todo o estado do Espírito Santo. O povo de Ai era bem pouco, mas conseguiram obter a vitória. Por quê? Porque existia pecado no meio do povo de Israel, e Deus não poderia abençoar. Ei, querido, presta atenção, na sua casa, a sua casa só vai ser abençoada quando você declarar diante de Deus: Senhor, eu errei, eu pequei, me perdoa. Me perdoa. Pastor Manuel, nós estávamos conversando um dia desse, ele falou assim: eu subo um monte toda semana, e eu oro pela igreja, eu oro pelo povo. Ele não faz errado, ele ora pelo povo, ele ora pela igreja, mas você vê, muitas das vezes, 1 ou 2 pessoas ou sendo mais abençoadas, não porque ele ora, mas porque tais pessoas buscam a Deus em espírito e verdade. Não estou dizendo que ninguém é falso, não é nada disso, querido, mas é Bíblia. Eu fui pregar uma certa vez na igreja, e depois terminou o culto, o pastor falou assim, pastor não, o presbítero chegou para mim, que me convidou, falou assim: olha, o pastor veio conversar comigo e falou que aquela palavra que você ministrou é uma palavra que não condiz com a igreja. Eu falei: porque a igreja estava em pecado? Aí ele: mas como é que você sabe que a igreja estava em pecado? Porque o Espírito de Deus falou para mim. Então por que aquelas pessoas todas vieram aqui à frente? Por que aquelas pessoas todas estavam lá na frente? Porque me acharam diferente? A minha voz era diferente? Por que elas estavam lá na frente? Ele é verdade. Ei, querido, preste atenção em nome de Jesus. Não é vergonha você admitir um erro. O pior de tudo, uma vergonha maior, é nós irmos para o inferno porque não declaramos a verdade. E o povo de Israel, ele estava andando a passos largos para ser destruído. E o próprio Deus fala com Josué: Josué, está errado. Não pode ser assim. A sua casa, o povo está
perecendo porque está errado, tem pecado aí. E Deus revela para Josué, e Josué vai, manda os seus homens até a tenda de Acã e acha, mas Acã também chega para Josué e declara, verdadeiramente, sim, está errado, eu peguei, eu vi que era bom, tinha muito, estava sobrando lá, e eu peguei, e eu trouxe, está guardado na minha tenda. Ei, querido, aquilo que está guardado lá na tua casa, que não é bênção, e você sabe que não é bênção, está atrapalhando o teu crescimento diante de Deus. Aquilo que você tem feito na rua, no seu trabalho, você sabe que está errado, está atrapalhando o teu rendimento espiritual, está atrapalhando o teu rendimento na tua casa, junto aos teus filhos. Isso aí só você sabe dizer. A Bíblia, a própria palavra de Deus nos diz que o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Está perecendo, não sou eu que estou te dizendo não, querido, e eu não vou te pedir perdão por isso, porque é Bíblia, é a palavra de Deus, que o povo de Deus está perecendo, porque está faltando conhecimento. A Bíblia nos diz assim, conheceis, você precisa conhecer a verdade, você precisa conhecer aquilo que a Bíblia está dizendo como verdade, você precisa entender. Poxa, lá em casa está tudo errado. Está errado? Por que está errado? Porque o próprio Deus fala para Josué, está errado, Josué. E Josué pega Acã, reúne o povo, tira Acã do meio da cidade, leva para outro local e manda apedrejar Acã e toda a sua família. E depois Josué reúne os homens, fala com os homens, agora nós vamos invadir a cidade de Ai. Pronto. O problema foi resolvido. E a vitória chegou, de novo ao povo de Israel, porque as mãos de Deus estavam sobre o povo de Israel. Mas depois que foi retirado o pecado, querido. Quer ser bênção? Quer ser próspero? Quer ser abençoado na sua casa? Não mede palavras para Deus, querido. Fala a verdade. Deus, eu pequei. Eu estou errado. Deixa eu te falar um testemunho rápido. Deus me deu uma condição de poder viajar bem. Viajar, eu posso dizer que eu conheço 80% do Brasil. Já tive em outros países, em 2 países fora também. E posso te dizer uma coisa? Nessa última viagem o Toninho foi comigo. E nós estávamos no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Ponta Grossa, lá no Rio Grande do Sul. E nós fomos visitar uma igreja. E nós ficamos espantados. Numa dessas igrejas que nós fomos, nós ficamos espantados. Quando nós chegamos, o culto começava às 6 horas, 18 horas, nós chegamos lá às 18 horas e nós não conseguimos lugar para sentar, a igreja estava lotada. E devia ter mais ou menos umas 400 pessoas ou mais, né, Toninho? Muita gente, muita gente. Mas o que mais me surpreendeu não foi isso. O que mais me surpreendeu quando o pastor falou assim, um dos pastores falou assim, olha, na nossa reunião de células amanhã, as nossas 1.200 células, 1.200 células. Falei, Jesus, 1.200 células. Aí ele falou assim, ainda para melhorar e me animar mais ainda, ele falou assim, no culto que nós tivemos hoje pela manhã, estava mais cheio do que está hoje. Meu Deus, eu não estou fazendo nada para Jesus, não. 1.200 células. Deveria ter umas 400 ou 500 pessoas às 18 horas, mas tem um culto das 10 horas, e à tarde teve outro culto, quer dizer, de 2 a 3 cultos no domingo, e todos eles lotados. Pode haver pecado no meio desse povo? Não tem como, querido. Ou nós não estamos fazendo, eu falei para ele, ou nós ali da região sudeste, nós não estamos fazendo nada, estamos acomodados, ou esse povo está trabalhando demais para Jesus. Está errado isso. Nós viemos conversando a viagem toda sobre isso, meu Deus, que maravilha. E ele falou assim, olha, o templo está tão pequeno, que nós vamos começar agora, em janeiro, a construir outro. Não é isso? Meu Deus, um templo desse tamanho. E eles já vão começar a construir outro para caber sentado 1.000 pessoas. Sentado 1.000.
O que eu quero te dizer isso, querido? Isso se chama poder da oração, isso se chama união, isso se chama a igreja estar junta. Pastor, presta atenção, aonde o senhor for, nós vamos junto. O que o senhor decidir fazer, igual o pastor Sidney está com um projeto lindo, querido, lindo, um projeto lindo de ganhar almas, de trabalhar ganhando almas. Quer ganhar almas? Cola naquele homem lá, ó, pastor Sidney, cola nele, ele tem um projeto lindo para ser trabalhado. Ele me apresentou, eu falei, pastor, estamos juntos, vamos trabalhar. Ele tem um projeto lindo, cola com ele. E é isso que nós temos que fazer. Mas nós só podemos vencer se não houver pecado em nosso meio. O que é isso que eu quero te dizer? A igreja, ela tem que estar em oração, ela tem que estar unida em oração. A sua oração tem que ser a minha, a tua oração tem que ser a minha oração tem que ser a sua. Nós temos que remar juntos para o mesmo lado. Quer ter derramado do Espírito? Quer ver? Então vamos remar juntos, vamos estar juntos.